Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Reflexão a respeito da importância do sangue de Cristo. Observe que a primeira parte aqui do texto que nós lemos, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes comprar. Essa é a primeira coisa, irmãos, a importância do sangue de Cristo. O apóstolo Pedro afirma que o valor do sangue de Cristo é incomparável. Você não pode comparar a prata e o ouro ao sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo é muito mais valioso. Você pode ser uma pessoa imensamente rica, você pode ter bens, você pode ter dinheiro, você pode ter propriedades, você pode ter tudo neste mundo, pode ser bilionário, trilionário, mas só que o seu dinheiro, as suas finanças, não pode comprar a salvação. Certo dia, queridos, o Senhor Jesus ele foi recepcionado por um jovem que era muito rico. O homem era muito rico mesmo. Certamente tinha roupas bonitas, ele tinha empregados ao serviço dele, ele tinha terras, ele tinha propriedades. E um dia ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Sabe qual foi a resposta de Cristo? Você conhece os mandamentos? Ele conhece. Eu conheço amar pai, eu conheço, os mandamentos. Jesus diz: você conhece que deve honrar pai e mãe e tudo mais? Senhor, eu tenho feito isso desde a minha meninice. Ele confirma que conhecia os mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus não para por aí, queridos. Jesus testa no nosso coração se realmente nós queremos servi-lo ou não. E Cristo pergunta para aquele jovem, ele fala: vende tudo que você tem. Venda tudo que você tem. Dê aos pobres. Venha e siga-me e você vai ter um tesouro no céu. Qual foi a atitude do jovem? Ele vendeu tudo que ele tinha? Não. Ele se entristeceu e a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha muita propriedade. E ele foi embora. Por que, meus queridos? A vida dele estava presa às coisas. Era como se ele perguntasse a Cristo: Senhor, quanto é que custa a salvação? Eu tenho tudo, eu posso comprar. Jesus disse: ao contrário, meu filho, você vai vender tudo que você tem, dar aos pobres e vem me seguir. Certa vez, queridos, um homem, muito rico também, tinha muita propriedade, ele começa a plantar. Ele não é dono de roça. Ele colhe tudo que ele tinha, coloca em celeiros, ele destrói, aumenta mais celeiro. E ele diz para si, para Deus, para a sua alma: alma, tem tudo reservado. Tem muito mantimento para muitos dias. Agora folga e goza. Mas ele ouve uma voz, meus amados, dizendo: tolo, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens a oferecer? A voz, meus amados, queria dizer: ele tinha toda a propriedade, mas o que ele tinha ia ficar para outras pessoas, ele não ia gozar nada daquilo que ele tinha. Ele completa dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não sei se vocês já ouviram falar, e quem estudou, claro, deve conhecer, sobre a corrida do ouro, nos anos de 1848 a 1855, que se deu na Califórnia, Estados Unidos. Quando descobriu que havia uma mina de ouro em uma propriedade lá, então mais de 300 mil pessoas correram para a Califórnia para buscar ouro. Porque o ouro é valioso. As pessoas matam e roubam pelo dinheiro. E aqui, meus amados, observamos que nós estamos diante
do memorial do sacramento da Santa Ceia, aqui, onde os irmãos que são membros comungantes, batizados, irão participar. Mas observe, irmãos, que esse sacramento aqui, ele foi instituído pelo Senhor, tanto o pão como o suco da uva, porque aqui não é vinho, é suco de uva mesmo, integral. Que simboliza, de fato, que o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Enquanto o corpo, meus amados, simboliza a carne de Cristo sendo castigada, sendo dilacerada, para punir os nossos pecados em Cristo. O sangue, ele perdoa, dá perdão e dá purificação. Imagine a dor que o Senhor Jesus ele sofreu, meus amados, por mim e por vocês. Como resgatados. Alguém que nesta noite poderia dizer, certo, pastor, eu quero esse Cristo, eu quero me entregar a esse Cristo que derramou seu sangue para me resgatar. A segunda parte aqui, meus amados, nos diz que se Cristo nos compra, Ele nos salva. Pedro diz aqui, não devemos viver de maneira fútil, de maneira vã neste mundo. Fomos resgatados do nosso fútil procedimento neste mundo. Então veja, queridos irmãos, o que nós temos aqui é que a nossa vida era delitos e de pecados. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz, queridos, que éramos por natureza filhos da ira. Capítulo 2 da carta aos Efésios nos diz isto. A Bíblia, irmãos, nos informa que andávamos desgarrados como ovelhas. Mas um dia o Senhor Jesus fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Jesus morreu, sabe por quê? Para que vocês tivessem vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos, irmãos, perdoados os nossos pecados. Jesus morreu para nos levar aos céus. O homem sem Deus está condenado. O homem sem Deus está perdido, embora ele ache que não, mas está. A nossa vida distante de Deus, irmãos, era uma vida sem propósitos. Estávamos escravizados pelo pecado. A nossa vida era vazia e improdutiva. Mas quando Pedro, queridos irmãos, fala que fomos resgatados da nossa maneira fútil de viver, é apenas pelo sangue de Jesus que fomos comprados. E que o homem pode ser também libertado. Existe, meus amados, uma escravidão que o ser humano ele herda espiritualmente. Ele já nasce escravizado. E essa escravatura chama-se pecado. Se você observar o Salmo 51 que nós lemos, o salmista diz, eis que em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E quem foi que prendeu o homem nessa escravatura de pecado? Quando os nossos pais, que é considerado teologicamente os primeiros pais dos homens, dos seres humanos, Adão e Eva pecaram, eles condenaram toda a humanidade junto com eles. Então o homem já nasce pecador. É por isso que Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão, ou separados estão da glória do Senhor. Paulo diz também, como por só homem entrou o pecado no mundo, a salvação e a graça também entrou por um só homem, que é Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, irmãos, nos lembra que nós éramos e que quem nós somos agora. Quem você era no passado e quem você é agora. Pedro também nos lembra o que o Senhor fez e faz em favor daqueles que se aproximam dele, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, derrama o seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado. Também nos liberta da lei que condena. Porque a lei, se você não cumpri-la, a lei de Deus, você morre. E Jesus nos liberta dessa escravidão da lei. Nos liberta, meus amados, do encárcere do diabo. Nos liberta também da morte eterna.